Para o Unicef, as famílias são o espaço natural e privilegiado para garantir que cada criança tenha assegurados seus direitos à saúde, à educação de qualidade, à igualdade, à proteção e à participação, com absoluta prioridade determinada pela Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Estamos iniciando mais uma Avante Mobilização, um giro sobre educação e cidadania na palavra de especialistas da Avante e convidados. Este é mais um espaço de reflexão sobre temáticas que colaborem para a formação do cidadão e uma sociedade mais justa e equânime. Hoje, nós vamos conversar sobre paternidade, masculinidade e saúde da família. Nosso bate-papo é com Luciano Ramos, consultor de programas Promundo, com experiência em educação em gênero e sexualidade, incluindo abordagens sobre masculinidades, paternidades e saúde do homem. E a colunista exclusiva do Jornal Correio da Bahia e mãe de Léo, Flávia Azevedo. Flávia escreve sobre atualidades, sempre na perspectiva da afirmação e representatividade das mulheres. De acordo com a definição de família do Unicef, família é um grupo de adultos dispostos a criar bem e educar bem uma criança. É isso. Vivemos na diversidade e isso é bom. A questão é que muitas vezes essa diversidade é pautada pela necessidade. Boa parte das famílias hoje é liderada por mulheres, muitas vezes exclusivamente por elas, com total ausência do pai ou com uma ausência emocional ou econômica, ou ambos. 5,5 milhões de crianças brasileiras não possuem o nome do pai na certidão de nascimento, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. Em um levantamento realizado no primeiro semestre desse ano, 2020, pela Associação Nacional dos Registradores Civis de Pessoas Naturais, a ARPEM Brasil, o país registrou, só nesse período, que 6,31% das crianças, mais de 80 mil, foram registradas sem o nome do pai. Se formos adentrar em outras questões, como pais presentes nos registros, mas ausentes, fica a conversa e a violação de direitos. Se formos ainda mais fundo na questão estrutural da sociedade, chegamos a imensos desafios culturais enfrentados por homens e mulheres que valorizam a prática de uma paternalidade responsável e saudável que colabore para a saúde da família. A exemplo do não reconhecimento social do lugar do pai nos cuidados com o filho, sobrecarregando a mãe. Ou mesmo a paternalidade da população negra, que tem suas especificidades. Luciano, vamos começar por aí. Como é ser pai presente e negro no Brasil? Então, acho que a gente precisa fazer essa análise a partir de uma perspectiva holística, né? Não dá para analisar a paternidade preta no Brasil como um fenômeno desassociado de outros aspectos da própria sociedade brasileira. Eu acho que primeiro a gente precisa pensar o seguinte: o homem preto, ele foi trazido para o Brasil, mas ele não foi trazido para o Brasil para paternar, né? Ele foi trazido para o Brasil, né? E aí, quando a gente usa até o termo trazido, né, pode ser algo mais romantizado, mas ele foi sequestrado, de fato, para o Brasil, né, para ser uma força bruta de trabalho, uma força escravizada de trabalho, né? Nesse sentido, todo o processo histórico da escravização de homens e mulheres no Brasil não apontavam em nenhum momento para esses indivíduos como indivíduos de cuidado, né? E aí eu estou usando o gênero no masculino porque as mulheres pretas ainda elas eram escravizadas, mas também colocadas no lugar de cuidado, né? Era a mãe de leite, era a mulher que cuidava do filho da mulher branca e entregava esse filho quando ele já estava amamentado, quando ele estava totalmente limpo, né? Mas o lugar desse homem preto nunca foi o lugar do cuidado, nunca foi o lugar de paternagem, né? Sempre foi o lugar da força escravizada de trabalho, um homem que existia para trabalhar, e quando não estava trabalhando, estava sendo açoitado, né? Então, assim, historicamente, quando vem... e aí a gente vai ter vários elementos ao longo da própria história da escravidão, né, ou da escravização do homem preto, que vai mostrar
que dentro desse modelo de sociedade, esse homem preto, ele nem era considerado homem, né? Porque retira-se dele tudo aquilo que era a possibilidade de ser visto como homem para a sociedade daquela época. Ele não tinha salário, ele não tinha direito à compra, ele não tinha direito à aquisição de bens, né? Ele não podia fazer nada. E o próprio Estado, dentro da estrutura, né, legislativa, né, e dentro da estrutura de organização do Estado brasileiro, não permitia que esse homem tivesse nenhum elemento ao qual ele fosse considerado um cidadão dentro dessa própria sociedade. Porque a gente também tem isso, né? As normas de gênero dentro da sociedade, elas vão nos dizendo o que é ser homem e o que é ser mulher. Fazendo um pulo, a gente vem para a abolição da escravatura. Aí entra o Estado brasileiro, né, através da polícia e através da força desse próprio Estado brasileiro, a impedir por diversos fatores que esse homem preto pudesse assumir paternidade, que ele pudesse paternar e que ele pudesse ser reconhecido enquanto homem dentro dessa sociedade, né? Quando a gente fala de tudo isso, de que a gente está falando especificamente, né? A gente está falando que esse homem preto, ele nunca teve, né, dentro da sociedade brasileira, a possibilidade de ser pai, de paternar de fato, né? Eu poderia te trazer um exemplo que de uma aula sobre masculinidades e paternidades pretas que eu estava dando no ano passado com a PUC daqui do Rio de Janeiro e um projeto chamado Global Grace, onde um homem preto, né, um homem negro, mas com menos melanina no corpo, na pele, né, e aí ele vira e vai dar um exemplo, né, relacionado à questão da paternidade preta que ele tenha vivenciado com o pai. Né? Nesse sentido, gente, desculpa, é porque minha filha começou a chorar, eu preciso ver o que está acontecendo. Tranquilo, desculpa. Vai lá, pai. Vai lá, pai. Essa é a vida real, né? Essa é a vida real que agora, total. Agora vaza nas videoconferências, que vaza nos podcasts, porque a gente está falando disso, né? Da vida real, meu filho. Não, também. Sim, e aí, assim, ela começa a chorar, eu paro tudo para poder ver. Eu paro tudo também, claro, porque né? Isso é maternar, isso é estar presente, né? E o trabalho precisa entender que somos pais e mães. O mundo do trabalho precisa, e talvez esse tenha sido um grande ponto importante desse processo que a gente está em casa e as crianças vazando, né? Que não tem como dissociar uma coisa de outra. Eu acho que se há alguma coisa positiva nesse processo que a gente está passando, esse é um dos pontos positivos, em minha opinião. Eu acho bacana. De fato. De fato. Então, só voltando, né? Esse homem que era um homem preto com menos melanina na pele, né? Mas que pelo lugar de onde ele vem, que é a periferia, né? E na periferia eu concordo muito com a música Haiti, do Caetano Veloso, né? Ou do Gilberto Gil, e cantada pelo Caetano, e que ele vira e diz, né, que na periferia todo homem branco é quase preto, né, porque é considerado como um homem preto, ou mulato, que é considerado como um homem preto, e aí, claro, fazendo toda a distinção para o termo mulato, que a gente sabe o nível de racismo que existe nesse termo, né, mas estou parafraseando uma música. E aí, assim, esse homem vira e diz o seguinte, né, eu fui criado pelo meu pai e pela minha mãe, e eu quase, durante os meus primeiros 15 anos de vida, eu quase nunca saí com meu pai na rua da favela onde a gente morava, né? E aí, quando eu estava às vésperas de fazer 15 anos, esse homem era um homem gay, né? Que estava ali participando da aula. E aí ele vira e diz assim, às vésperas de fazer 15 anos, o meu pai me perguntou o que eu queria de presente de aniversário. E aí eu queria que ele andasse comigo na rua da comunidade, queria que ele saísse comigo, porque aquele era o meu desejo. E aí eu achava que ele não saía comigo porque eu tinha uns trejeitos, né, mais afeminado, esse era o termo que ele usava,
né? E aí, quando eu chamei meu pai para conversar e disse que eu queria isso dele, ele vira e me diz que ele sentou comigo para me explicar por que ele não saía comigo na rua da comunidade. E aí o pai vira para ele e diz assim, toda vez que eu entro ou que eu saio da comunidade, eu levo dura da polícia. Quase toda vez que muda a patrulha de polícia que está dentro da comunidade, eu levo dura da polícia porque eu sou um homem preto. Né? E aí, naquele momento, Flávia e Andréa, naquele momento, me veio uma constatação de uma teoria que eu já levantava há algum tempo, que é a de que o homem preto ele precisa ter mais repertório para poder educar os seus filhos. Né? Porque, para além de todos os desafios que um homem ou que uma mulher, seja pai ou seja mãe, tenha no processo de educação, o homem preto ou a mulher preta tem ainda que lidar com as situações de racismo que ele ou ela sofre, e ainda tem as situações de racismo que esse filho ou essa filha vão sofrer. Então, assim, inúmeros elementos, e que muitas vezes esse homem preto, que já vem de uma estrutura, de uma sociedade que tem o racismo estrutural, que dificulta a esse homem o espaço no mercado de trabalho, que dificulta a esse homem um espaço na carreira acadêmica, que dificulta a esse homem vivenciar numa sociedade sendo visto como cidadão, e aí a gente ainda volta lá para o período da escravidão, né, ou da escravização do homem e da mulher preta, onde este ou esta não era visto como um cidadão dentro da sociedade, e que até hoje o homem preto ou a mulher preta não é visto como um cidadão ou uma cidadã dentro dessa sociedade. Para além disso, se você é um homem preto periférico, né, se você é um homem preto pobre, você ainda tem estes outros elementos para poder trabalhar e lidar com isso frente aos seus filhos, o que vai fazer com que muitos homens pretos vivam nas ruas, o que vai fazer com que muitos homens pretos tenham problemas psiquiátricos, né? O que vai fazer com que muitos homens pretos não consigam lidar e não saibam lidar com essa paternidade. Mas tem um ponto que é importante trazer aqui nessa conversa, que é o seguinte, isso não é uma justificativa plena para o não exercício da paternidade. Muitos homens conseguem romper com tudo isso e, ao mesmo tempo, paternar. Né? Então, assim, isso não é uma justificativa plena para o não exercício da paternidade. Porém, são elementos que contribuem para, sabe? E o conseguir paternar, né? Porque também tem um ponto importante de trazer aqui, que é o seguinte, né? Uma vez eu estava numa live onde alguém dizia assim, sempre que nasce uma criança, sempre que nasce um bebê, nasce uma mãe, né? Ou sempre que uma mulher engravida, nasce uma mãe, mas necessariamente nem sempre nasce um pai, né? E aí eu dizia assim, de fato, deveria ser igual, né? Porque a gente também tem aí uma inequidade de gênero, né? Porque a gente tem uma sociedade que diz que a mulher jamais pode abandonar um filho, mas a gente tem uma sociedade que naturaliza o abandono do pai em relação aos filhos, né? Então, assim, isso não deve ser naturalizado, isso não deve ser uma justificativa, mas deve ser um ponto de análise, deve ser um ponto onde a gente lute por política pública que reconheça, né, que os efeitos da escravidão ou da escravização, né, do homem ou da mulher preta ainda incide até hoje nesse modelo de sociedade que a gente tem no Brasil. Né? Então, esses pontos são importantes da gente pensar, né, como elementos que dificultam para a paternagem e também para a maternagem do homem e da mulher preta. Perfeito, Luciano. Quando eu estava te escutando, eu estava pensando exatamente isso. O quanto isso tudo é um desafio maior, mas não pode ser tomado como uma justificativa, até porque a gente vive num país extremamente miscigenado, e isso tudo afeta a subjetividade da gente, né? Então, essa frase, por exemplo, que você utilizou, que quando nasce um bebê, nasce uma mãe, essa semana eu estava lendo justamente que não é bem assim. Quando nasce um bebê, começa a nascer uma mãe.
existe essa ideia no inconsciente coletivo de que é de imediato. E muitos pais e muitos homens acreditam nisso, né? De que você é mãe, você sabe o que fazer, eu não sei, eu sou dispensável nesse momento. Olha aí, você com o bebê no colo. Você não é dispensável de jeito nenhum nesse momento. Então, acho que a gente precisa refletir isso diante dos imensos desafios que são toda essa história que o nosso país traz de escravidão, que isso impacta diretamente, concordo com você, na população negra hoje, e subjetivamente eu acho que isso impacta de uma forma geral na masculinidade, né? Está no mundo, porque nós temos pais, avós, bisavós negros e que foram passando esses entraves todos para a gente, né? Na verdade, assim, eu acho que a gente precisa pensar sempre a partir da interseccionalidade, né? Porque é claro que quanto mais a gente vai escurecendo o tom da pele, mais violências e mais impactos, né? Essa pessoa vai sofrendo, né? E sem dúvida alguma isso impacta diretamente, né? Sobre a questão da paternidade e da maternidade. Outro ponto que seria interessante a gente pensar é o seguinte, né? Que quando a gente fala do sumiço paterno, por exemplo, em muitas situações, se a gente olha para a periferia, em muitas situações há o sumiço involuntário. O que seria esse sumiço involuntário, né? Seria o genocídio da população preta, né? Porque se a gente olhar para qual é a população que é mais afetada diretamente pelo Estado no que se refere à letalidade do Estado sobre uma população específica, a gente está falando da população preta, né? E na maioria são homens pretos que são mortos pelo próprio Estado dentro das periferias, né? Então, em muitas dessas situações, a gente está falando da ausência paterna involuntariamente, porque a gente tem um Estado que mata a população preta. Então, assim, tem inúmeros elementos, tem vários elementos dentro disso, né? E aí eu volto ao ponto de, óbvio, a gente não vai radicalizar e generalizar as situações, porque cada situação precisa ser olhada com uma lupa, né? Mas a gente vai ter fenômenos que apontam aí para essa paternagem ou essa não paternagem. Eu considero, né, para essa questão do movimento da paternidade e da masculinidade, um ponto que é importantíssimo a gente pensar, porque enquanto ali no início da década de 90 estava se começando a falar sobre masculinidade, estava se começando a falar sobre paternidade, né, enquanto movimentos pai, você precisa cuidar mais, pai, você precisa, sabe, você precisa estar mais perto do seu filho, você precisa brincar mais com o seu filho, a gente tinha e a gente ainda tem uma grande parcela de homens pretos que saem às 4 da manhã e voltam às 8, 9 da noite do trabalho, né? E com trabalhos pesados e trabalhos que demandam desses homens um esforço físico muito grande e que eles só conseguem muitas vezes chegar em casa à noite e dormir, e isso acaba sendo de domingo a domingo ou de domingo a sábado, sabe? Ou de segunda a sábado, né? Então, assim, a gente precisa pensar para que modelo de pais que a gente está falando e com que pais são esses que a gente quer dialogar, né? E entender que não deveríamos jogar sobre as costas, né, de de uma parte dos pais, a mesma expectativa que a gente tem para pais que não estão nesse lugar tão mais vulnerável, né? Mas entender também como é que esses homens que estão nesse trabalho mais braçal, mais forçado, etc., conseguem paternar sem essa expectativa, que muitas vezes é uma expectativa branca, né? É uma expectativa de classe média e tudo mais, sabe? Mas desculpa, Luciano, mas é que sobre essas mães, né? A essas mães também há esse trabalho, sabe? Também há esse lugar cansativo de domingo a domingo. E o que eu penso é que, assim, dificilmente você vai encontrar uma família em que a cobrança dos cuidados com a prole, com a estrutura, ela seja suave ou sequer aceitável.
né? O que é aceitável. Normalmente é muito trabalho, é muita responsabilidade, é muita cobrança. E o que eu discuto é assim, é óbvio que este homem está sobrecarregado, mas é claro que esta mulher também está sobrecarregada. E ela fica tanto mais sobrecarregada quando o sobrecarregamento masculino ele é muito mais percebido do que o feminino. Sabe? Então, isso eu percebo. Então, eu... É porque assim, são jornadas imensas, fora de casa também temos, e são jornadas extremamente cansativas dentro de casa. E ainda há todo um peso, toda uma responsabilidade emocional da manutenção daquela família, que a gente sabe que também não é bem dividida. Então, é óbvio que o seu comentário sobre homens que têm essas jornadas cansativas, ele é altamente pertinente. Agora, eu só faço um paralelo de que nós também vivemos essas jornadas. E que se há, talvez, o que falte seja a compreensão de que é para todo mundo, de que é para os dois, entendeu? De que não é só para um. Não é só para um. Flávia, eu concordo em gênero, número e grau com o que você disse. O lugar para onde eu estou olhando agora é o lugar das masculinidades e das paternidades. Mas a gente pode sim ampliar esse debate, sem dúvida alguma. Mas o lugar que eu estou olhando é para que a gente consiga ter uma inclusão desses homens, né, de fato, para a gente poder diminuir essa sobrecarga que está posta sobre as mulheres, para que a gente, quem sabe, consiga chegar a um 50-50, sabe? Para uma sociedade onde a gente consiga uma equidade de fato, né? E não um discurso onde, não, o homem aqui ajuda. Não, homem não ajuda, homem participa, porque ele faz parte daquele contexto doméstico com aquela mulher, porque ele vive ali, né? Independente de ele estar ou não naquela relação com aquela mulher, ele participa porque ele é pai daquela criança, né? Independente de ele estar bem ou não com aquela mulher, independente de como essa relação tenha se findado ou como essa relação funciona, ele é o pai daquela criança, então ele precisa dividir as tarefas de cuidado em relação àquela criança, né? E isso está posto, sabe? Eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa partir dela. Agora, quando eu estou trazendo a questão do homem, né, é porque não dá para a gente fazer uma análise de paternidade preta e de paternidade branca do mesmo lugar. Assim como a paternidade hétero e a paternidade homossexual ocupam lugares totalmente diferentes dentro dessa sociedade, né? Então, assim, por isso que a gente não pode fazer uma análise homogênea, né, desses elementos e desses fenômenos. Precisam ser análises que consigam olhar para cada elemento e, a partir de cada elemento, entender com toda a sua interseccionalidade, com todos os seus atravessamentos, como é que a gente consegue discutir cada temática a partir das suas características específicas. Eu queria fazer um comentário, Luciano e André. Quando você veio falando do processo, né, de escravização do homem negro, com esse recorte para a paternidade, que é uma coisa que eu nunca tinha, para a qual eu não tinha me atentado ainda, né? Esse homem que é trazido para ser força de trabalho, né? A mulher colocada assim nos quartos de bebês, com os bebês, esses cuidados, e o homem não cuidado. O tempo inteiro fiquei pensando em uma das funções para as quais se trazia o homem da África, que era a função de reprodução, né? Ele também era colocado para fazer filhos, e para fazer inúmeros filhos com os quais ele sequer teria qualquer contato na vida, né? Porque eram, enfim, dentro desse processo horroroso existiam as fazendas, né? Onde se reproduziam pessoas como se não fossem pessoas, como se fossem animais, etc. Então eu fiquei o tempo inteiro imaginando que este lugar colocado, ele talvez seja dos que mais reverberam até na hipersexualização do homem negro e da mulher negra, né? Nessa coisa ainda tão presente social. E aí, de quanto mais filhos, mais a masculinidade mais reconhecida, legitimada, né? Da dificuldade que a gente tem em relação de contracepção, de dividir métodos contraceptivos com homens, né? De pensar em paternidade. Pensar em paternidade é pensar na não paternidade também, né? E de como ou da adequação. E aí é óbvio que nisso entram várias outras questões, né? Sociais, de acesso à informação, de dinheiro e tudo,
Mas eu achei interessante quando você trouxe esse caminho, porque a primeira coisa que me ocorreu quando você começou a falar, eu falei, cara, eles foram trazidos para reproduzir e para não ter qualquer contato com essa prole. Isso. Né? Também está na nossa memória, também está na nossa estrutura, além de tantos outros elementos, também está esse homem trazido para que se desvinculasse da sua função reprodutiva. Quando você fala essa questão da reprodução, tem tudo a ver, porque assim, também, né, o homem preto foi trazido para cá para reproduzir. Né? É meio essa coisa animal, né? Retiraram do homem preto a humanidade, né? A possibilidade de ser homem, de fato. Retiraram essa humanidade, essa capacidade de pensar, essa capacidade de organizar o pensamento, e ele era só corpo, né? E dentro dessa coisa de ser só corpo, ele tinha que reproduzir também. Né? E isso está muito ligado a essa questão da reprodução sem responsabilidade em muitas situações, né? Mas isso também está muito ligado à forma de ser homem dentro dessa sociedade, né? Porque as normas rígidas de gênero vai mostrar para a gente também que os meninos aprendem muito cedo que para você ser homem, você tem que ter muitas relações sexuais, né? E que em muitas situações, para você ser homem, você tem que reproduzir, você tem que mostrar que você teve um filho, porque o filho é aquilo que atesta a tua sexualidade, né? É aquilo que atesta que você é homem de fato. E para isso você não precisa ter responsabilidade. Exatamente. Né? Então, nesse sentido, e aí independe de você ser um homem branco ou um homem preto, né? A masculinidade rígida, que é o que as pessoas chamam de machismo ou masculinidade tóxica, ela vai mostrar para a gente que os homens precisam ter algumas atitudes específicas para serem homens. E entre essas atitudes específicas não está ligado o fato de você cuidar de uma criança. Pelo contrário, isso o cuidado feminiza. Até porque o cuidado ele é do aspecto feminino. Né? Ele é da mulher, ele não é do homem. Né? Nas normas rígidas de gênero, por exemplo, um menino não brinca de boneca, né? Um menino não brinca de fazer comidinha, né? E esse mesmo menino ele vai crescendo e se torna um homem. Então, isso tudo acaba sendo o lugar da mulher. E o lugar do cuidado, ele acaba sendo o lugar da mulher. Né? Tanto que dentro do que a gente vai fazendo de atividades com adolescentes e crianças, né? Quando a gente começa a saber qual é o seu lugar dentro da casa, né? O que você faz? O menino fica com todas as atividades externas. É ele que coloca o lixo para fora, é ele que varre o quintal, e a menina com todas as atividades internas, independente de ela ser mais nova que esse menino, entendeu? Exatamente. Então, assim, quando a gente está pensando, né, na causa, a gente precisa pensar nisso, que nós somos uma sociedade baseada no machismo. Nós somos uma sociedade baseada nas masculinidades rígidas e que isso tem efeito direto no momento em que esse homem se torna pai e que essa mulher se torna mãe. Sim, um lugar comum que precisa ser dito até para que qualquer pai ou qualquer mãe de qualquer recorte social possa refletir em cima disso, né? E quando a gente fala da saúde da família, e quando a gente fala de saúde da família, a gente imediatamente fala na saúde das crianças, né? Porque quando elas vêm ao mundo, elas mexem com aquilo que a gente acredita de nós mesmos. A gente começa a se questionar para se melhorar, para ser um exemplo, para criar, né? Para paternar, para maternar. Então, eu queria que a gente pensasse um pouco assim, os impactos na família dessa ausência, semi-ausência, ou mesmo dessa dificuldade de paternar, e, consequentemente, de maternar também, porque fica mais difícil maternar quando a paternagem é ausente, os impactos na saúde dessa família, né? Para que a gente possa refletir e poder proporcionar reflexão sobre isso. E aí eu tenho um olhar que talvez não seja um olhar muito digerível, assim, especificamente em relação às crianças. Eu acho que, na maioria das vezes, o arranjo familiar ele não vai definir a saúde mental ou estrutural das crianças criadas ali, tá? Eu acho que as famílias só com mulheres podem ser incríveis. Eu acho que a família com casais héteros podem ser incríveis, com casais entre dois homens pode ser incrível também. Então, eu não vejo a ausência da paternidade
do exercício da paternidade, eu percebo muito mais que adoece por uma outra via. Adoece quem fica, adoece a mulher sobrecarregada, sabe? Porque eu acho que nos mais das vezes essa mulher, ela se desdobra, ela se inventa, ela se refaz, ela consegue proporcionar uma existência. É tão difícil a gente falar consegue, não consegue, faz ou não faz, porque entram tantos elementos ali, né? Sociais, financeiros, econômicos, né? A gente está falando mais do aspecto psicológico disso, né? A ausência do pai psicologicamente que seria, né? E a presença de outras pessoas. Claro que a gente sabe que em algumas situações o pai que abandona cria uma situação caótica, financeira, e aí não tem saúde de jeito nenhum nesse lugar, né? E que é irresponsável. Mas, assim, emocionalmente, eu percebo muitas possibilidades de família. E eu acho, de fato, que é possível a saúde daquele núcleo com essa ausência. Eu acho que a doença está em outro lugar, sabe? Eu acho que a doença fica no homem que se exime desse cuidado e que ele mesmo está num lugar horroroso e doente, né? Eu acho que obviamente haverá no futuro resgates aí que as crianças possam querer fazer quando adultos ou não, mas eu acho que basicamente, e o que me incomoda, porque eu acho que aí é uma questão de injustiça, de você propor, então, ou como é que se chama, decretar aspectos da existência dessa mulher que estavam pensadas completamente diferentes quando se imaginou que aquilo seria um trabalho dividido 50-50, sabe? De que seria isso? Então você coloca essa mulher, sobretudo a mulher de baixa renda, né? Numa situação que é de pedinte para as pessoas, porque essa história de que precisamos de uma vila para cuidar de uma criança é linda em teoria, mas ela não acontece na prática, né? Então você coloca essa mulher num lugar de pedinte para a tia, para a avó, para a vizinha, por favor, me ajudem a cuidar deste filho, né? As mulheres que não têm estrutura, porque eu preciso que alguém olhe para eu ir ali limpar a casa de alguém e conseguir. E aí você vai fazer isso, quem tem dinheiro paga creche, né? Quem não tem, vai pedir. Então, assim, eu acho que é uma ausência que ela é perversa em muitos aspectos, né? E aí coloca essa mulher num lugar de pedinte, né? Mesmo, para todos. Olhem meus filhos, cuidem dos meus filhos. Então, eu acho que é perverso em muitos lugares, mas esse lugar, né, de onde a ausência masculina se coloca quando de uma relação que era heterossexual, de uma divisão de tarefas, né? E que, de repente, uma separação vira um abandono, porque separação não precisa ser abandono, né? De nada. Você pode apenas não se relacionar emocionalmente com aquela pessoa, mas imagina, manter os projetos, né? É um abandono de projeto e que, no mais das vezes, coloca as mulheres numa situação que é de muita vulnerabilidade, sabe? Em tudo, o social, porque aí para namorar complica, para viajar complica, para ganhar dinheiro complica, para fazer seu mestrado, em qualquer nível social, isso vai colocar ela numa situação mais vulnerável do que ela estaria na divisão, sabe? E é um abandono e é abandono mesmo essa palavra, porque assim, as mulheres são historicamente abandonadas no pensar planejamento familiar, né? A gente que se entope de hormônio, quer dizer, eu nunca tomei uma pílula, mas a maioria das mulheres com anticoncepcional, por exemplo, se responsabiliza sozinha pela contracepção, pelo planejamento, porque a gente tem dificuldade de fazer com que homens usem preservativos, é o mínimo. Uma vez grávida, a gente tem dificuldade que o homem vá lá estudar, entender o que é uma gravidez e simplesmente decidir aí, vamos fazer parto em casa ou hospitalar? A maioria está sozinha nisso. Uma questão histórica de tudo que o Luciano falou, de tudo que você falou, a mulher foi forçada, né, a ir buscar novas posturas na vida diante dessa família, diante desses filhos, diante desse maternar. Ela foi obrigada a buscar novas soluções, né, para poder se manter a família, manter os filhos, para poder sobreviver economicamente, socialmente, emocionalmente. Eu tenho uma sensação, Luciano, né, de tudo isso que a gente está falando, que é como assim, chegou a hora do homem buscar essa solução também. Nós reconhecemos, eu acho que todas essas questões estruturais, esses desafios, essas dificuldades.
Mas o desejo de estar assim como você está agora, com o bebê no colo, isso parece ainda não ser forte o suficiente para a maioria dos homens, para que eles busquem essas soluções para transformar essas situações. Essa é a sensação que eu tenho, e foi isso que a fala de Flávia me remeteu. Eu só queria terminar aqui, Débora, porque eu acho muito procedente, porque assim, acho que é uma compreensão, é um olhar tão distante que sequer se percebe o prazer que é também criar um filho, sabe? É como se a gente só discutisse obrigações. Meu filho tem 9 anos, são os 9 anos mais felizes da minha vida mesmo. Porque é incrível você criar uma pessoa. Você sabe disso, que você é um pai presente, né? É maravilhoso você criar. Quer dizer, a gente vive uma estrutura tão doida e tão doente mesmo que a masculinidade impede que você perceba o prazer que é você crescer junto com alguém. Eu tenho saudade, assim. Perfeito. Quando o Léo tiver 12 anos, eu vou ter saudade quando ele tem 9. Com 9, eu tenho saudade quando ele tem 5. Sabe? Eu fico me lembrando. Inaugura-se para quem quer ter filhos, óbvio, que eu também não acho que todo mundo tem que ter, por isso até voltaríamos lá atrás na escolha, né? Mas, assim, para quem quer e tem, seja ele parido, adotado, o que seja, é das maiores viagens mais incríveis que alguém pode viver. E o masculino, esse masculino tóxico, ele se nega a esse prazer, inclusive. Sabe? Quer dizer, de só pensar nesse lugar como obrigação, cumprimento. Sim, é obrigação, mas é prazer. Quando meu filho me pergunta, mãe, te dou outra... Eu digo, velho, são os anos mais felizes da minha vida mesmo, de verdade. Sabe? Depois que esse moleque nasceu. E eu não sei se esses homens estão entendendo esse prazer também. Talvez não percebam como prazer, sabe? O que é mais doentio ainda, que é maravilhoso. Então, Flávia e André, vocês trouxeram inúmeras questões dentro da fala de vocês. Eu vou tentar abarcar alguns pontos daquilo que vocês trouxeram, tá? Primeiro, assim, eu concordo muito, Flávia, com a tua fala, né? Eu acho que historicamente, as mulheres foram e são colocadas nesse lugar do cuidado, e é como se fosse assim, esse filho é muito mais seu do que meu, ou esse filho é seu, né? Então, esse filho é seu, se vire com isso, né? E os homens continuam no seu lugar privilegiado de poder. Isso também é um ponto importante da gente pensar, que é o seguinte: quando eu estou falando de masculinidade preta ou de paternidade preta, eu também não estou retirando o lugar de privilégio e de poder que essa paternidade, que essa masculinidade tem. Tá? Isso é importante trazer, porque mesmo a gente fazendo análise da interseccionalidade, a gente ainda vai ver que dentro dessa lógica, o homem preto ele está num lugar de poder sobre uma mulher preta, por exemplo, dentro da sociedade. Né? Então, eu queria só trazer isso, porque eu acho que isso é importante. Dentro disso, Flávia, naquilo que você foi trazendo, eu sou extremamente contrário, e isso é sempre meio polêmico quando eu digo, mas eu sou sempre contrário à fala que parabeniza mulheres no Dia dos Pais, dizendo essa mulher é um Eu também não gosto. Eu também não gosto, não. Não deveria ser. Não deveria ser. Porque, assim, se uma vez em que se coloca a mulher nesse lugar, retira do homem a responsabilidade que é dele sobre aquela paternidade. Né? E acredita-se que uma mulher pode ocupar esse lugar e se manter nesse lugar muito tranquilamente. Né? E naturaliza-se isso, que é uma violência contra essa mesma mulher. Né? Porque esse exercício da maternidade e da paternidade ocupados por uma só pessoa... É quase infantil, né? Até você imaginar que uma mulher que sustente, então, em todos os aspectos, uma criança financeira, etc., ela está fazendo alguma coisa que seja além da maternidade. Não continua sendo maternidade, mas é uma maternidade solitária. É uma maternidade solitária contraposta uma maternidade solitária contraposta a uma ausência de paternidade, que não está em lugar nenhum, porque me parece até um docinho para um homem ausente. É tipo assim, você não está, mas não tem problema, porque a mãe consegue ser você. Não, a mãe não vai conseguir ser você. A mãe vai crescer, vai ocupar outro espaço, mas continua sendo a maternidade, né? Eu acho infantil, inclusive, essa brincadeira. E
Isso é infantil e ajuda a infantilizar que já são homens, historicamente infantilizados. Pois é, porque assim, isso mostra para ele que ele pode ter quantos filhos ele quiser, que todas as mulheres vão ter essa atitude de exercitarem o cuidado duplamente em relação àquela criança, porque o lugar dele é só a reprodução. Né? E tem outro ponto dentro disso, também, Flávia, quando você falava a respeito do prazer do cuidado. Né? O homem não consegue compreender, ou pouquíssimos homens conseguem compreender o prazer do cuidado, né? Porque esses homens não foram educados para isso. Eles não foram educados para isso. A gente tem uma sociedade hoje, né, ou nos últimos 20 anos, em que isso começa a ser trazido para o centro do debate, colocado no centro do debate, mas a gente ainda tem uma sociedade que quer proibir ensino de educação sexual nas escolas. A gente ainda tem uma sociedade onde homens ocupando o lugar de educadores dentro das escolas para crianças pequenas é visto como possível pedófilo. Entende? Então, assim, ao mesmo passo em que a gente precisa educar esse homem ou esses homens, a gente também precisa educar essa sociedade. Porque a gente tem uma sociedade que o tempo todo descaracteriza o lugar do homem como o lugar do cuidado e que isso é meio que a sopa no mel, sabe? É luva e a mão, porque esse homem já não quer ocupar esse lugar, ele já foge desse lugar o tempo todo e tem uma sociedade que ajuda ele a fugir desse lugar. Né? Então, esse é um ponto que a gente precisa pensar. Por outro lado, Flávia e Andréa, uma outra coisa que a gente precisa olhar, a gente precisa criar uma sociedade que eduque esses homens, meninos, adolescentes, jovens e homens adultos para o cuidado. Porque nós somos cuidados, eu estou falando nós, eu, vocês, todos nós somos educados para entender que lugar de mulher é um e que lugar de homem é outro. Que lugar de mulher é o lugar do cuidado, é dentro de casa, e se ela não tiver um parceiro que olhe para a equidade, que ela vai ter que se virar com tudo, né? E que o lugar do homem é o lugar externo, né? E que o lugar do homem é esse lugar daquele que coleciona o máximo possível de parceiras, é o lugar daquele que precisa o tempo todo reforçar uma masculinidade violenta e extrema, né? De que todo o processo de planejamento e cuidado com a reprodução precisa ficar por conta da mulher, né? Planejamento familiar precisa ser uma coisa da mulher e que o homem não ocupe esse lugar. A gente é educado dessa forma. Né? E a gente é educado dessa forma porque a gente é educado dentro de uma sociedade machista, homens e mulheres. Né? Então, o processo para a gente começar a ver mudança dentro dessa sociedade num processo de educação desses homens, transformando esses homens em aliados para a equidade de gênero. E esse caminho, ele é um caminho mais lento, mas eu já começo a ver alguns resultados disso. Né? Eu trabalho com o Promundo há 3 anos, né, com o tema de ressignificação de masculinidades, com o tema de equidade de gênero, e eu começo a perceber, eu vejo ao final das oficinas homens que começam a dar relatos de que estão participando mais da vida doméstica, homens que estão... E isso, assim, é horrível a gente pensar, né, que o homem precisa, depois de adulto, ser educado para isso, mas precisa, porque eles só vão sair do lugar de conforto, da zona de conforto deles, quando em grupo eles são ali, eles se percebem frente a isso pela primeira vez, né? Porque, ao contrário, eles estão sempre participando de grupos e espaços que reforçam esse modelo de masculinidade, né? Que reforçam esse modelo de que homem tem que ter vários filhos mesmo, com várias mulheres diferentes e não precisa cuidar de nenhum. Em algum momento da vida, se eles quiserem, eles vão cuidar, né? Mas que isso não seria uma prerrogativa necessária para ser homem dentro desse modelo de sociedade. Me incomoda uma fala coletiva de que nós precisamos educar os homens para isso. Então, de novo...
De fato, né? Eu não eu não escutei hora nenhuma você trazer isso. Eu só falei porque como eu não escutei 30 segundos. Mas tem um fundamento, aí eu peço a ele, tem um fundamento o seu pensamento, Flávia, porque nós também temos que reconhecer que na sociedade, do jeito que ela ainda está, esse ainda é muito importante, são as mulheres que educam os homens. Eu tenho 2 filhos homens, eu cuido deles sozinha, eu vivencio muitas das situações que vocês falaram aí, em alguns aspectos um pouco mais intensamente, um pouco mais agravado, porque eu tenho um filho especial, né? Então, existe uma ausência aqui, mas eu estou o tempo inteiro colocando meus 2 filhos, independente da diferença de idade, independente da diferença cognitiva, cuidando do outro. Mas isso é educar filho, não é esse o ponto. É educar filhos, temos que educar os filhos, tanto os homens para participar mais, quanto as filhas, meninas, para que não assumam esse lugar sozinhas. Isso é uma coisa, isso é educação de filho. O ponto que eu queria trazer, que é um ponto muito comum, que é assim, tem que deixar o pai ser pai. Eu nunca precisei que ninguém me deixasse ser mãe. Entendeu? É como se a gente ainda estivesse tratando como café com leite. Sabe café com leite na brincadeirinha? Tipo assim, poxa, mas não atrapalha o pai de ser pai. Deixa ele dar banho na água a 200 graus Celsius na criança. Ou deixa, entendeu? Deixa cometer erros, né? Porque é mais importante que ele aprenda do que o bem-estar da criança. Eu já escutei isso com o Léo pequeno. Porque eu fui estudar para ser mãe. Quando eu estava grávida, eu queria muito ter um filho. E eu fui estudar. Então eu sabia o que eu tinha que fazer quando eu tinha um bebê em casa. Só que só eu estudei. E uma coisa que me incomoda muito é esse discurso. As mulheres que não deixam que os pais sejam pais. Eu nunca precisei que ninguém me autorizasse a ser mãe. Desculpe. Ninguém precisou me autorizar a ser mãe. Eu acho importante tocar nesse ponto mesmo, porque eu acho que existe sim uma necessidade de reeducação, de repensar e tal, né? Isso é um compromisso coletivo entre gêneros, que esse compromisso precisa ser social, sim. Eu não quero mais que se dane, não. Eu quero mais que aprendam e cheguem junto, né? Eu não sou radical feminista que detesta homem de jeito nenhum. Tenho um filho, um homem maravilhoso, homens incríveis na minha vida, então assim, eu não tenho essa disposição antigênero, mas me incomoda demais que, além de tudo, nos coloquem agora na responsabilidade de dar espaço para o homem poder respirar e atuar confortavelmente. E eu acho que não, eu acho que isso é um movimento que tinha que ser masculino mesmo, prioritariamente, de buscar o seu espaço, entendendo que perdeu o espaço, e perdeu mesmo, perdeu prazer, perdeu filhos crescendo, sabe? Perdeu espaço, ficou de bobeira e perdeu espaço, porque muito além da sobrecarga, né, tem o prazer e a realização, e não fazer falta, porque também não vamos esquecer que muitas famílias não faz mais falta, porque as famílias já se organizaram, né? Para muitos filhos também não faz mais falta. Então, eu acho que dito desta maneira, olha, você também perdeu, e perdeu foi muito, e corra atrás, né? Talvez seja tão real quanto dizer você abandonou e outras pessoas se deram mal, mas é dizer você abandonou e você se deu malzaço mesmo. Concordo muitíssimo com o que você trouxe. Eu acho que, assim, para além de quem tem a possibilidade de estudar, a gente vai ter inúmeras mães da periferia ou mulheres mais pobres, etc., que não têm essa possibilidade de estudar e tem que aprender na marra. Exatamente. E nesse sentido, não colocam a vida da criança. Conversaram com as avós, com as mães, né? Foram tomar contato. Porque estudar não é só nos livros, né? Para minha fala não parecer elitista, porque não foi a intenção ser elitista essa fala, mas conversar. Não. Entrar em contato, né? Nem achei isso, não, Flávia. Entrar em contato. Sim, e tem uma coisa importante nisso, que é assim, eu não acho que seja o papel da mulher educar homem adulto. Não acho. Eu acho que tanto o papel da mãe quanto do pai é educar o filho no processo ali da infância, adolescência, juventude, né? Você até chama a atenção do seu filho quando ele é adulto, que ele faz alguma coisa, etc., mas não é o papel da parceira educar esse homem, não é o papel da namorada educar esse homem, não é o papel da esposa educar esse homem, ou que qualquer que seja a relação.
né, educar esse homem, porque ele é um homem adulto, né, e não é ela que deveria fazer esse processo, e nem é isso jamais que eu diria em qualquer situação. Né? Entendi. Trouxe como uma fala coletiva, né? Mas acho que é importante reforçar. Uma fala coletiva. Pois nesse sentido, assim, mas eu acho que homens têm o dever de ajudar no processo de sensibilização e mobilização de outros homens para a equidade de gênero. E eu entendo isso como uma missão para mim, sabe? Uma vez em que eu esteja envolvido com a causa, é meu dever conversar com homens que estão ao meu entorno sobre a equidade de gênero e como eles podem participar do processo de mudança que é o que nós ouvimos aqui do lado de cá. Desculpa, que agora quando a conversa esquenta, as falas vão ficando assim, né? Agora eu vou dizer o que é o que acontece aqui, por exemplo, quando eu também, na minha missão, digo, amiga, não tem que engolir isso, não tem que engolir isso de namorado. Então vocês do lado de lá, não tem que fazer isso, não. É isso. Olha seu caminho, sabe? Porque eu acho que é construção de... Não, que é quando, por exemplo, eu viro para um amigo meu e digo assim, olha, cara, eu curei o umbigo da minha filha. Né? Que é essa coisa que todo mundo diz, quem tem que fazer é a coisa mais simples do mundo, né? Você põe só álcool 70 e acabou. Aí chamam a avó. Sim, você põe álcool 70, vai ali colocando com a gazezinha e vai passando, cada vez que toma banho, passa, não sei o quê, que depois de alguns dias aquele umbigo vai cair naturalmente. Mas cria-se, né, uma coisa de que não, é impossível, etc, etc. Então, assim... só que o papel é sempre de dizer para o outro assim, cara, se você não sair desse lugar, você vai perder oportunidades incríveis na relação que você pode ter com a sua filha e com o seu filho. Quando é o se você não sair desse lugar, você vai... Né? Sim, então, era essa fala posterior agora, sabe? Se você não sair desse lugar, você vai perder possibilidades incríveis que você pode viver com a sua parceira, né? Se você está numa relação heterossexual. Né? Então, assim... é de mostrar para ele o quanto esse modelo de masculinidade que a gente tem, ele impede para que os homens consigam exercer relações saudáveis e relações incríveis com as pessoas que estão no entorno dele. Né? Que o quanto esse modelo de masculinidade que a gente tem, ele oprime, né, as nossas parceiras, ele oprime os filhos que a gente tem. E aí eu volto para o ponto anterior, André, que você tinha trazido na sua outra fala, que é o quanto esse modelo de masculinidade ele dificulta para que a gente estabeleça relações saudáveis, inclusive com os nossos filhos. E que, exatamente, eu concordo com o que você trouxe, a gente pode criar filhos incríveis e ter famílias incríveis com a ausência desse pai. Sim, pode. Mas a gente também pode ter famílias ainda mais incríveis, crianças mais incríveis ainda, sabendo que quando precisarem poderão contar com os pais, tais quais contam com as mães. Sim. Independente de estar ou não naquela relação. Eu reforço, pego esse gancho aí, Luciano. Eu pego esse gancho aí rapidinho, para quando você diz assim que abrir a possibilidade de ter relações incríveis com as suas parceiras, pegando o gancho que você acabou de falar, abrir possibilidades incríveis de você ter uma boa relação com a mãe de seus filhos, independente de ser sua parceira ou não. Sim, é isso mesmo, porque assim, e uma vez em que essa criança perceba que essa relação é uma relação saudável, ela se sente bem naquele ambiente, independente do pai estar ou não com aquela mãe. Né? Porque ela sabe que existe ali uma parceria, existe uma relação saudável, né? E não existe violência dentro daquele ambiente de relação entre aquelas duas pessoas. Né? E aí, assim, é claro que uma criança pode sobreviver muito bem sem o pai. É claro que uma família pode sobreviver muito bem
sem a presença paterna, sem dúvida alguma. Mas se existe uma mínima relação, né? Se existe uma relação de paternidade e filho ou filha, né? E se essa relação é saudável, a tendência dessa criança, né, se tornar um adolescente que consiga se desenvolver em todas as suas potencialidades ainda melhor, podendo contar com aquela figura que não é uma figura, que não deveria ser uma figura periférica na vida dela, é ainda melhor, né? E aí a gente está falando de um aspecto do seguinte: existem as famílias homoafetivas, existem as famílias hetero, a gente vai ter inúmeras formas de família, e aí eu adoro o conceito da ONU, né, que vai dizer que família é gente com quem se conta, e eu gosto disso, né, porque eu acho que é isso mesmo, é com quem você pode contar, é quem está ali com você, é quem está cuidando de você, né? Mas se existe a mãe, né, se existe essa mãe biológica, se existe esse pai biológico que de alguma forma está presente na vida dessa criança e desse adolescente, então que essa presença não seja uma presença periférica, como isso também pode ser, né, dentro de uma relação homoafetiva e que em algum momento se desfaça, né, e que essa figura, seja a mãe ou seja o pai, não precisa se distanciar dessa criança, porque essa criança existe, né, e é um indivíduo fruto daquela relação, né? Então, assim, é isso que a gente precisa olhar, é para isso que a gente precisa olhar, e aí, nesse sentido, eu acho que precisa existir uma cobrança social para a presença desse pai. Acho, né? Concordo com você, mas quando eu digo e é óbvio que amor, quanto mais melhor, né? Amor, quanto mais melhor. Meu filho tem o amor do pai dele, que está geograficamente distante, porque mora no Rio, mas antes da pandemia, por exemplo, ele estava fisicamente muito presente, está presente como pode agora e tem todo um compromisso econômico, né, financeiro com ele. Não é um caso de um pai ausente nesse aspecto. Tem os avós aqui perto. Então, assim, quanto mais amor, melhor, né? E quando eu digo da desnecessariedade, eu estou falando muito mais como um fenômeno coletivo, social, que a gente vê o seguinte, assim, o homem dentro da família, ele já era emocionalmente, tradicionalmente, apartado do emocional. Os homens antigos não educavam filhos, né? Mesmo casados, mesmo dentro de casa, eles não educavam. É tradicional, que a gente dos nossos bisavós, aquela ausência, aquela figura que as pessoas tinham medo, né? Mas eles já não educavam. O que é que eles faziam? Eles sustentavam financeiramente. Sim. E esse movimento nos sobrecarrega, mas faz com que o masculino perca muito espaço, porque agora não precisa mais sustentar, entendeu? Não é disso que eu estou falando. Então, assim, a rigor perdeu função. Não, eu acho muito triste que tenha perdido função. Porque é óbvio que o pai de Léo, do meu filho, por exemplo, participa, mas eu tenho certeza que eu manteria Léo e educaria Léo lindamente sem ele. E é muito ruim que uma figura social tenha chegado a esse lugar de desimportância, sabe? E é um pai, alguém que botou alguém no mundo. Porque, assim, muitas ações, muitos contextos, muitas coisas acabaram colocando esse homem, esse pai, né, especificamente esta função de pai, não estou falando do indivíduo, estou falando de uma função específica, como opcional. E qual opcional? Mãe não é opcional. Mas pai é opcional. E isso, tanto por um lado, tanto pelo outro, né, é triste, e é um resgate, de fato, necessário ao masculino, mais do que para qualquer pessoa nesse momento. Eu não gostaria de dizer a nenhum pai, seja pai porque a sua família precisa de você. Eu gostaria de dizer, seja pai porque você precisa desse lugar. Antes de tudo, entenda o que é você se recolher a ser desnecessário numa estrutura como uma estrutura familiar, que tem tantas funções importantes e lindas, e que é construir o mundo, sabe? Como é triste. Eu não gostaria que mães fossem desnecessárias, por exemplo, e que eu não fizesse diferença, e que o pai de meu filho pudesse dizer, com ela ou sem ela, tá tudo bem, sabe? Então eu acho importante olhar por esse lado. E aí, Flávia, eu volto ao ponto de que como esse lugar, né, da não necessidade
do homem, né, ou da paternidade foi construído, né, e ele foi construído historicamente, né, e ele foi construído a partir do próprio privilégio masculino, né, o quanto a gente pode recriar essa necessidade, né, e recriar essa necessidade a partir de um aspecto da equidade, entende? Entendendo que essa não participação desse homem influencia em diversos aspectos, que era o que você mesma trazia. E que eu concordo plenamente, porque são pontos que eu também entendo que impactam, né? A da não continuidade do estudo da mulher, ou que muitas vezes esse estudo acontece, né, mas com muito mais dificuldade, a dificuldade financeira dentro do ambiente familiar, né, a sobrecarga, né, tanto afetiva quanto financeira, que ocorre dentro do ambiente familiar. Inúmeros elementos, né, caracterizam essa ausência. Então, assim, a grande questão para mim é essa recriação da necessidade, mas que não passe pelo ambiente que o machismo, por exemplo, considera, que é só, o lugar esse homem não precisa estar aí, né? Ele pode fazer quantos filhos ele quiser e ir embora, ou se ele estiver, ele está aqui somente para prover financeiramente. Não é. Ele tem um papel dentro daquele ambiente doméstico que está para além disso, né? Então vamos construir isso e construir isso a partir das masculinidades, né? A partir das paternidades, e se colocar dentro desse ambiente para que eu aposto muito nas crianças, né? No meu filho, sabe? Nos filhos de Bé, na sua filha, crescendo com esse olhar, sabe? E aposto muito em homens como você, conversando com outros homens. Sabe, eu não aposto nesse lugar que a gente já discutiu, que não é o que a gente quer, da educadora educadora de outros adultos, né? Eu acho que a gente tem muito trabalho aqui entre nós, mas eu aposto nessa, sobretudo, a criação do prazer, né? Do lugar prazeroso de masculinidade. É muito interessante, Flávia, isso que você estava trazendo no final, da questão do prazer, né? Quando é bem interessante, assim, porque eu passo, nos últimos 9 meses, eu tenho passado todos os dias com a minha filha, por causa da pandemia, né? Eu estou trabalhando dentro de casa, home office totalmente, e a minha parceira, ela, 3 dias da semana, trabalha no escritório dela. E aí, tem uma coisa, né, que eu tenho compartilhado muito com amigos próximos, que é o seguinte: quando você está fazendo alguma coisa com a criança, você precisa fazer sentindo prazer e olhando o quanto aquilo pode ser prazeroso. Por exemplo, quando eu estou colocando a Laura, que é minha bebê, para dormir, eu tento não colocar a Laura com pressa. E aí, é claro, a gente sabe, a gente que está no dia a dia com a criança, a gente sabe que tem momentos que são muito cansativos, porque a vivência da paternidade ou a vivência da maternidade é muito cansativa, né? Mas quando a gente está fazendo isso, né? Quando eu estou fazendo alguma coisa com a Laura, eu olho para aquilo e penso quanto aquilo pode estar sendo prazeroso também, tanto para mim quanto para ela. Porque quando eu começo a fazer isso, eu não tenho pressa. É no tempo dela. Porque realmente, quando a gente começa a... Vocês que já tiveram bebês sabem disso, que o nosso tempo muda, porque não é mais o nosso tempo, é o tempo do bebê. Né? E aí as coisas elas começam a ter outro lugar, sabe? A terem outro lugar, a funcionarem de outra forma, né? Então, assim, nesse sentido, o meu desejo é muito mesmo para que os homens consigam perceber esse prazer da paternidade, o quanto isso pode ser bom e o quanto isso pode funcionar bem. Então, Flavinha e Luciano, vejam bem, muita conversa, muito assunto, e a gente já passou de 1 hora de bate-papo, um bate-papo maravilhoso, importantíssimo, e foram trazidos pontos assim que normalmente a gente não para refletir no dia a dia, né? Mas que a gente precisa ser lembrado a todo instante, por mais que para alguns soe como lugar comum, porque não é, né? As coisas precisam ser ditas, precisam ser refletidas, para que elas possam vir a mudar a partir da educação, mudando toda uma cultura que a gente sabe que não é fácil.
né? Então, assim, a gente pode marcar um outro bate-papo, porque eu acho que ainda tem muito pano para manga. Eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui e a permissão de vocês para a gente entrar em suas casas, né? Porque nesse momento de pandemia, quando a gente conversa assim, a gente entra, né, na vida, no ritmo, no cotidiano, nos sons da vida da pessoa. Então, eu queria super agradecer isso a vocês também. E aí, assim, eu tô sempre por aqui, né? E a Laura também acabou de dizer isso agora. Eu tô sempre por aqui e disponível para a gente bater esses papos, porque eu acho que eles são importantes, e pensar processos metodológicos, sabe? Porque eu acho que é isso também, né? É um processo metodológico de mudança, é um processo pedagógico e metodológico de mudança, porque eu acho que é assim que os homens começam a ouvir mais outros homens, a ouvirem mais outras falas, e aí a gente conseguirá. Que bom! Um abraço. Eu agradeço muito, eu adorei o papo, adorei conhecer você, Luciana, adorei conhecer Laura, os barulhinhos lindos dela. O meu não faz mais esses barulhinhos assim, porque ele já tem 9 anos, e são barulhinhos gostosos, né? Esse ensaio de fala, é tão gostoso, é um tempo corridão mesmo quando a gente tem neném. Mas é um tempo também de paz, de prazer, realmente de ter esse tempo, que é o tempo deles. Eu me sentia realmente em outro universo, né? Você vai para um outro lugar, você vai para Bebelândia, Bebelândia é corrida, tem suas questões, tem muitas surpresas, mas também tem uma paz enorme. Aposto mesmo por essa descoberta do prazer, do masculino, né? Da paternidade. Até porque, e aí do lado de cá, porque a gente ainda fala do lado de lá e do lado de cá, gostaria muito de um dia que a gente não precisasse, né, falar dos gêneros como lados opostos de questões que são tão importantes para todos, né? Acho triste mesmo que a gente ainda precise se colocar, porque são demandas e questões muito diversas para o feminino e para o masculino. Também na questão da paternidade e maternidade, mas, enfim, torcendo por esse dia, porque eu acho que esse dia da descoberta do prazer da paternidade vai também significar o prazer da maternidade, que a gente talvez fique menos estressado para poder também curtir um pouco mais, sabe? Curtir, inclusive, os maridos quando estão maridos, os namorados quando estão namorados, porque se tem um segredo que eu preciso contar sempre aos homens que não sabem disso, mas eu acho que você é um dos que sabem, é que, por exemplo, aquela baixa de libido do puerpério, o nome daquilo é cansaço. Aquilo não é amor, aquilo é cansaço. Por exemplo, sabe? Depois de você passar a noite inteira acordada e dando conta de um monte de coisa, não dá para apertar um botão e virar namorada, né? E quando os dois dividem, de repente, uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, dê para todo mundo se curtir, ficar mais feliz, e os nenéns também com pais e mães assim, mais sorridentes, né, de manhã, por exemplo. Pode ser que dê certo. Gente, perfeito. Quero agradecer, quero dizer que no dia que a gente conseguir esse equilíbrio, que a gente não tiver que falar mais de lá nem de cá, Flávia, talvez a gente se reúna para falar de um lugar só, que é o lugar da família, seja ela com que configuração for, né? Mas perfeito. Obrigado. Marquemos outros momentos. Será um prazer. Mas agora, Laura, licença, é refletir. Caso você queira contribuir com o nosso podcast, com a construção desse e de outros diálogos, envie sua sugestão para o e-mail avante@avante.org.br e venha dar esse giro com a gente. Até breve. Laura ainda não escreve, mas pode pedir para o Luciano mandar sua sugestão por e-mail. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau.